Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos fazer a correção das atividades referente às unidades federativas do Brasil, que está na página 86 e 87, e em seguida vamos falar sobre a formação do território brasileiro, lá na página 90. Na página 90, então, vamos fazer a leitura para vocês entenderem aí melhor como foi a formação do território brasileiro e para a gente, então, entender o significado dos mapas, tá certo? Então, fazendo a leitura, então, da página 90, né, quando vemos um mapa do Brasil, como o da página 86, né, lá na página 86, temos o mapa do Brasil aqui, podemos perceber como é o desenho e o contorno atual de seu território. Mas nem sempre o território do nosso país teve esse contorno, esse nome e o povo que atualmente o habita. As terras onde atualmente o nosso país se localiza existem há milhões de anos e já foram habitados por diversos povos. Segundo alguns estudiosos, no ano de 1500 existiam aqui mais de 1000 povos que viviam espalhados pelo interior e ao longo do litoral. Atualmente, esses povos são chamados povos indígenas. A partir do ano de 1500, navegadores enviados pelo rei de Portugal começaram a dominar e a colonizar as terras ocupadas por povos indígenas. Aqui nós temos uma imagem, do desembarque de Cabral em Porto Seguro. Essa aí é uma pintura de Oscar Pereira da Silva, de 1922. A obra mostra então a visão do pintor sobre a chegada dos portugueses em 1500 e o momento de contato entre os dois povos, os portugueses e os indígenas. Antes do nome Brasil, nosso país recebeu diversos outros. O nosso país recebeu o nome de Pindorama, era como alguns grupos indígenas que aqui habitavam chamavam então esse território. Já em 1503, o nome dado foi Terra de Santa Cruz e somente em 1527, Brasil. Então, esse nome veio da árvore chamada pau-brasil, uma das primeiras espécies vegetais extraídas das matas do litoral pelos portugueses. Então, a origem da nossa formação do território brasileiro, aí conquistado, colonizado pelos portugueses, se deu mais ou menos dessa forma. Ah, mas professor, nós estamos estudando história ou geografia? História, a geografia tem tudo a ver, com a nossa história. Então, há um pouco da mistura de história com geografia aí, Na página 92, ao longo de 300 anos, do início do século XVI ao início do século XIX, os colonizadores portugueses exploraram as terras brasileiras, ampliando seus limites e fronteiras. Durante esse longo processo histórico, as divisões internas também foram sendo modificadas. Para fazer isso, eles travaram muitas batalhas contra indígenas e povos europeus, como espanhóis, holandeses, que queriam dominar o território onde atualmente se localiza o Brasil. Pois bem, pessoal, estamos contando aí um pouquinho da história do Brasil para saber aí que a geografia se faz a partir das divisões históricas, dos países, de todo mundo, a divisão territorial. Então, é aí que entra a geografia. Então, com a ajuda do professor aí, nós vamos pesquisar em livros, revistas, jornais ou na internet textos que apresentem informações sobre como foram os primeiros contatos entre os povos indígenas nativos e os colonizadores portugueses. Então, nessa atividade aí, pessoal, vocês vão fazer aí, um recorte, uma pesquisa, de livros, revistas, jornais ou internet e que apresenta então as informações sobre como foram os primeiros contatos entre os povos indígenas. Então nós temos aí vários textos informativos,
que fala sobre a nossa história, sobre a formação do Brasil. Aí embaixo aí, ó, os mapas a seguir mostram representações do Brasil em diferentes momentos. Então, nós temos aqui a representação do Brasil em 1565. O mapeamento do nosso país era feito dessa seguinte forma. Ele está no sentido aí diferente do que é atual. Vocês podem observar esse mapa aqui e fazer a comparação com este daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui ele está, vamos dizer assim, de forma na horizontal, e esse aqui está na vertical, assim como esse também. Mas pode ver que no mapa lá da página 86, né, conferindo lá o mapa da página 86 com esses aqui, os mapas é totalmente diferenciado, né? Porém, alguns territórios nesse mapa aqui, por exemplo, da página 93, está faltando, porque ele era do ano de... nos limites do Brasil colonial ainda, onde o Brasil estava se formando, né? Ele é do ano de 1849. Então, nesse período de 1849 para cá, o Brasil conquistou outros territórios. Então, foi se anexando aqui. Então, está faltando aqui, ó, alguns territórios que o Brasil conquistou depois de 1849. Então, vocês podem observar aí as diferenciações desses mapas, né? Então, mapa de 1565, o mapa das capitanias hereditárias, mostrando as capitanias hereditárias aqui, como nós estudamos lá em História, tá? O mapeamento aí, como que era feito esse mapeamento. O Brasil era apenas essa parte aqui da América, né? Essa parte aqui que foi conquistada, né, pelos portugueses, e ao longo do tempo, com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil fizeram um novo acordo, né, e modificou o acordo com a Espanha do Tratado de Tordesilhas. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil seria apenas a metade aqui, seria apenas essa parte do nosso país aqui, ó, tá? Porém, com novos acordos, como eu disse para vocês, os portugueses então foram, juntamente com os bandeirantes, nós estudamos lá em História, foram conquistando esses outros espaços aqui, onde fica a Amazônia, fica, né, essas outras regiões do atual Brasil, Amazonas, Mato Grosso, né? Foi conquistando essas regiões e colonizando, ou seja, povoando essa região. E hoje o Brasil é um dos 5º países maior do mundo. E aí nós temos, então, algumas atividades para fazer na página 92, então, né, que é a pesquisa, e na página 93 outras atividades para vocês resolverem aí. Aqui já na página 94, né, também falando sobre o tesouro dos mapas. Com a ajuda do professor, leia o texto a seguir, que narra um pouco da história dos mapas, né? Os mapas, nesse estudo que nós vamos fazer, os mapas vão ser importantes para que a gente possa conhecer um pouco mais do nosso Brasil, do nosso país. Então, fazendo a leitura aqui. O tesouro dos mapas. Os mapas subsistiram à passagem dos séculos, mostrando que sua elaboração há milênios acompanha a história da humanidade, como testemunham os trabalhos de primitivos cartógrafos trazidos à luz pela investigação arqueológica, ora identificando campos de caça, ora atendendo a fins militares e administrativos, independentemente de quaisquer outros e variados objetivos. Os mapas constituem monumentos históricos, fundamentais para se conhecer os sistemas com que as civilizações mediram, avaliaram e representaram seu lugar no universo. Pois bem, nós temos aí, então, falando sobre a importância dos mapas, né? Hoje você quer, por exemplo, fazer uma viagem ou qualquer coisa, você vai direto ali no Google, né? E você vai
procurar localização, mapeamento, traçando aí os destinos os caminhos que você irá percorrer. Então, no passado, os mapas eram importantes aliados para que se conhecesse a geografia de um determinado local. Então, essa é a importância do mapa. Então, por isso que eu disse para vocês, né, a geografia, ela se envolve, se entrelaça com a história da humanidade. Porque através dos mapas, nos estudos geográficos, é que chegamos a, vamos dizer assim, a perfeições dos mapas atuais, tá? Então, façam essas atividades aí e depois chegaremos lá na página 96, continuando falando sobre os mapas, né? As grandes regiões. Nós vamos estudar as grandes regiões. Estão lembrados que lá na página 86 nós falamos dos mapas, o mapa do Brasil, falando sobre as unidades federativas, né? Os estados. Então, o Brasil há várias divisões, divisões federativas, e depois nós vamos estudar as divisões regionais. Por enquanto, então, ficamos aqui com a formação do território brasileiro. Um breve histórico aí do nosso Brasil em geografia, ok? Um abraço a todos e até mais.